Então, meus queridos, o tema, da mensagem de hoje vai estar lá no livro de Levítico, O fogo arderá continuamente. Antes de iniciar, na ministração, vamos orar ao Senhor mais uma vez, amém? Pai querido e Pai amado, graças te damos, Senhor, pois só o Senhor é Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Por isso, fica conosco, Senhor, ministra em nossos corações essa palavra, que a chama do Senhor possa arder em nossos corações, e que o Senhor possa, Senhor, ficar à vontade, Senhor, para ministrar ao coração de cada um. Essa oração, Senhor, que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Antes de iniciar, a leitura da palavra, semana passada eu tive lá em Porteirinha, eu queria contar um pouquinho, dessa experiência, que foi muito bom, mais uma vez, que aí a gente foi lá, não para levar, móveis, as coisas que a missionária sempre leva. Ela foi lá com o intuito, obrigado, Eliana, com o intuito de levar, alguns ternos até lá em São Romão, porém iria ser lançada uma pedra fundamental na igreja que está sendo construída em Porteirinha, e a gente foi lá para isso, para visitar um campo missionário, onde a igreja tem abençoado, mais um missionário, e foi uma bênção, e o Pedro e a Lorenza, que estão aqui, e eles tiveram a oportunidade, o privilégio de estarem indo, e eu fico maravilhado, irmãos, porque nessas viagens, o que mais me marca não é a dificuldade que essas pessoas passam, sabe, muita fome, muita pobreza, isso também marca muito a gente, mas o que mais marca é o amor que essas pessoas têm por Jesus Cristo, sabe, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a uma extrema pobreza, as pessoas, elas buscam a Deus de uma forma sobrenatural que nos constrange, Isso é muito bonito, e quando a gente vai, e tem acesso, a pessoas assim, isso reacende a chama do nosso ser, reacende a chama do nosso coração e fortalece demais a nossa fé. E aí, a gente, só rapidinho, essa empreitada nossa, lá fomos nós, de madrugada, e aí o Pedro falou comigo assim, Romo, nós vamos no meu carro, mas o cara não conseguia arrumar o ar-condicionado dele. E o irmão que mora lá já falou assim, irmão, aqui está quente, glória a Deus, amém, vamos lá, E aí a gente foi, e naquela, e de madrugada que estava tudo bem, Aí o dia foi clareando, e a gente foi aproximando mais lá, daquela região de Montes Claros ali, e aí o calor já começou a bater, E teve um momento lá que a gente estava bem perto mesmo de Janaúba, e teve um pare-siga, e o sol a pino mesmo, meio-dia, aí pronto, aí nós já começamos a suar, que é trem todo, e calma, gente, calma, a gente vai chegar, e aí, a gente já, até o Pedro falou assim, nossa, meu irmão, você me perdoa, cara, esse calor, está todo mundo suando aqui, e o carro não tem ar-condicionado, não, meu irmão, calma, tá tranquilo, mas no meu íntimo também eu sou aqui prova, glória a Deus, porque não é fácil. E aí a gente chegou, na casa de um irmão, que esse irmão, quando ele me viu, e aí a missionária disse assim, ô irmão, esse aí é aquele irmão careca, Ela esquece meu nome, ela só fala irmão careca. Esse é aquele irmão careca que você ora por ele. Aí esse irmão, ele me constrangeu. Ele levantou o olho para o céu assim, agradeceu a Deus, me deu um abraço e falou assim, meu irmão, que satisfação te conhecer. É por você que eu oro há 3 anos.
Isso, irmãos, não tem, né, não tem preço que pague. Eu nunca tinha visto ele, né? E ele me deu um abraço e tudo, tipo assim, isso já começa a te constranger, né? E a gente vê o quanto a gente precisa orar pelas pessoas, né? E às vezes a pessoa está próxima a gente, da nossa família, a gente às vezes até tão falho nisso. E alguém que nem te conhece, ora por você. Aí que ali Deus já começa a tratar, né? E aí a gente ficou lá na casa dele e tudo. E a missionária tinha dado ele uma missão que no terreno da casa dele tinha um monte, né? E aí eu disse, você capina lá, deixa tudo certinho lá que a gente vai lá orar. E a gente foi lá, né? E foi uma benção. Mas nisso e antes, ele começou a contar um pouco do testemunho dele. E isso aí já foi, né, o Espírito Santo já disse, olha, é assim, né? A gente estava lá sentado, né? Eu, Pedro, lá, conversando, e ele chega com uma foto, certo? Uma foto e mostrando ele, a esposa, numa carroça e uma caixa de som, e falou assim, meu irmão, é com esse veículo que a gente pregava o evangelho nessa região aqui, que chama Bom Jesus. Aí eu já olhei para o Pedro e disse, meu irmão, para um carro igual, né, que a gente veio, para não ter um ar, isso é, tipo assim, né, não é nada, né? Isso aí Deus já começou a tratar. E ele contou um pouco da história dele, e a gente acha que a gente passa luta, irmãos, e tipo assim, a gente passa luta, mas quando a gente escuta uns testemunhos igual dele, assim, a gente fica até emocionado, né? Ele contou que quando eles eram pequenos, né, a irmã dele, de 3 meses, eles eram 5 filhos, e aí quando a irmãzinha dele, caçula, tinha 3 meses, a mãe faleceu, né? Então, pensa, né, no interior, numa roça daquela, a mãe morre, e aí fica todos os filhos pequenos com o pai, né? E o tempo vai passando, eles com muita dificuldade, e aí aquela irmãzinha de 3 meses, quando ela fez 6 anos, ela faleceu, né? E ela faleceu de meningite, ela faleceu tipo meio-dia, e 3 horas da tarde, a irmã de 11 anos também veio a óbito, no mesmo dia. E aí a luta desse povo, sabe, dessa família. E aí ele passa um tempo, a única irmã que ficou, eram 2 irmãos e 3 irmãs, ela tem uma enfermidade que ela não fica muito bem, né, da mente, e começa a ter muito problema mental. E eles naquela luta e tudo, e ele disse e aí ele estava um dia, né, e ele era, né, ele ia na igreja católica raramente, e ele estava na roça, de capinando, né, e no sol quente, e já começou a chorar, e falou assim, Senhor, fala comigo o que está acontecendo, né? Eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ver o que o Senhor tem para a nossa vida. E ele falou assim, meu irmão, eu ouvi uma voz, né? Ele falou assim, quer ouvir a minha palavra? Compra uma Bíblia e começa a ler. E aí ele comprou a Bíblia, ele começou a ler a Bíblia, e Deus foi começando a ministrar no coração dele, e ele falou que ele viu o padre um dia, e falou assim, ô padre, o que é certo, né? Isso aí, né, da forma que ele fala, né? O que é certo? É os católicos ou é os crentes? O padre falou com ele assim, meu irmão, fazendo bem, qualquer um, né? Não disse nenhum nem outro. E ele falou assim, eu já estou há muito tempo aí com os católicos, e minha vida não está legal não, eu vou fazer um teste com os crentes, para ver como é que vai ser, né? E glória a Deus, mas eu creio que o que mudou a vida dele foi ele estar lendo a palavra, né? E a palavra trouxe luz para ele, e ele começou naquele ministério, sabe? Então, e aí ele levou o evangelho, né, naquela região, e Deus tinha dito para ele, naquela época, né, que alguém de fora iria vir para ajudar a irmã dele, né? E ele não, tipo assim, amém, né, e tudo, e passa alguns meses, teve um encontro de missionários, né, de missões em Porteirinha, ele foi,
E aí chega lá a bênção, né? A missionária Nelly. E aí isso é 25 anos atrás, né? Que aí está lá com ele e ajudando, né? A desbravar aquele sertão. Então a gente vê que é muito bonito a busca, né? Dessas pessoas com relação ao Evangelho, né? E a gente foi para o monte ali, Deus falou com a gente. No outro dia, a gente foi em outra região, mais afastada ainda, que a gente, do ponto que a gente estava até lá, é mais de 120 quilômetros, e aí a gente, no caminho, teve que parar o carro para esperar uma jiboia atravessar, né? Então, né? Glória a Deus. E esse lugar que a gente foi chama Fazenda do Buraco, e é realmente um buraco, irmãos, né? A gente vai no estado de chão, vai, e é nesse lugar, né, lá em São Joaquim, que a nossa igreja tem abençoado esse missionário, né, que é o pastor Valdeci. E lá, meus irmãos, aí Deus, ele me falou algo muito forte, sabe? Que aí até que me trouxe essa palavra, né, que ardeu no meu peito, porque eu fiquei assim, nossa Senhor, né, essas pessoas, né, tipo assim, com tanta dificuldade, né, buscam tanto ao Senhor e tudo. O Espírito Santo, ele ministrou ao meu coração algo assim, você olha, sabe o porquê que às vezes a gente aqui, né, nós, né, que estamos aqui na cidade grande, não buscam tanto quanto essas pessoas? Porque é o seguinte, nós aqui, nós temos muitas coisas, muitos afazeres, que aí às vezes roubam o nosso tempo, e lá a única coisa que eles têm é Jesus. E aí, né, dá um nó na garganta, e a gente vai tem que levar isso para a igreja, né? Então, tudo que eles têm lá, irmãos, é Jesus, e é o mais importante, e é a única coisa que precisa, né? E aos poucos, né, os recursos eles vão chegando, e eu acho muito bom da missionária, porque ela não leva só o mantimento, roupas, né, móveis, não. Antes ela leva a palavra do Senhor, ela ministra, né? Então isso aí é muito importante. Até o Pedro, a Lourenço, eles viram lá como é que é o café da manhã, irmãos, é praticamente um culto, é literalmente um culto, a mesa posta e ninguém toca em nada, né? E a gente começa, e aí ela ora ao Senhor, né? Ela adora o Senhor daquele jeito dela, né? Escolhe um aleatoriamente para levar a palavra, né? Que o Pedro foi o felizado, né? Para dar uma palavra naquele momento, e é assim. E aí você abre a Bíblia, você lê a Bíblia, você é ministrado na palavra, e só depois você, né, vai para o alimento. E isso é muito bonito, né? E a gente tem que aprender com isso, sabe? Essas coisas simples, mas que realmente elas valem a pena. E até ontem, né, a gente estava almoçando, e o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Minha esposa fez um almoço lá maravilhoso, abençoado. E aí a gente, quando foi começar a comer, né, a gente estava na mesa lá, a Laurinha, e nós não vamos orar, não? Nós vamos orar, amém, né? E aí a gente orou, né, e tudo. Então, gente, é muito bom, muito gratificante a gente passar um tempo, né, como esse, que a gente praticamente fica 100%, né, quase o tempo todo que ligado no trono, sabe? Sempre buscando, ouvindo a palavra, nós sendo ministrados. Então isso é muito bom e muito importante, né? E que a gente, né, infelizmente não dá para levar todos, mas aí os que forem, né, que a brasa acende, a gente, né, incendeia aí os outros irmãos. Amém, meus queridos? Então vamos lá. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13. Amém? Todos acharam? Amém? O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar,
não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém, meus queridos? Então essa palavra é uma palavra forte, né? Porque ela nos traz, né, a memória, que é o altar do Senhor, né? Então, ao longo da história, né, do povo de Israel, né, o povo pecava, né? Se a gente lê, né, toda a história, não vou entrar muito no mérito, mas o povo pecava, e aí vinha o sacerdote, né, recebia os holocaustos, levava ao altar, né, e aí fazia a expiação dos pecados, né? E aí o tempo foi passando, o povo pecava, dependia, né, do sacerdote para fazer aquilo. E aí é o seguinte, o altar ele era preparado, né, e o sacrifício ele era colocado sobre o altar e vinha o fogo do céu, né? Está lá em Levítico 9:24, fala, né? Tem essa referência que explana. E também lá em 1 Reis 18:38, quando Elias, né, quando ele clama a Deus, e Deus, né, manda o fogo do céu, e aí consome todo o holocausto. Então é o seguinte, tinha essa prática, né, no passado, no Velho Testamento, e aí, meus irmãos, ao longo do tempo, Deus veio vendo, né, que tinha um plano maior para o homem, né? E aí ele pega e envia o seu filho Jesus, né? Projeta para mim, irmão, Lucas 3,16. Olha só, João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Então, Jesus veio, né, como do Cordeiro, né, para ele ser entregue, né, por todos os nossos pecados. E aí, quando Jesus, né, naquele sacrifício, né, que ele se entrega, né, na cruz, e ali o véu ele é rasgado, né, e neste momento, né, que há a separação do véu ali, e a gente tem aquele acesso, né, direto agora ao trono do Senhor. E aí é muito importante, vamos ler em Marcos 15:38. Só para a gente entender um pouco, né? Está escrito: então o véu do templo rasgou-se em duas partes, do alto a baixo, né? Então, neste momento que Jesus ali na cruz, ele entrega o seu Espírito ao Pai, o véu ele é rasgado e a gente tem acesso, né? E essa obra ela é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que a partir desse momento, a gente não precisava mais de recorrer a um sumo sacerdote para pedir perdão ao Pai, né, e que ele e que aí o sacerdote ele fosse lá, fizesse um sacrifício e a expiação dos nossos pecados ele fosse aceita, né? Não, o próprio Filho de Deus ele veio, né, como um Cordeiro perfeito para se fazer, né, expiação por todos os nossos pecados. E a gente tem agora o livre acesso ao Senhor. E a gente tem esse contato direto com Ele, né? E aí, meus irmãos, há uma mudança maravilhosa. O altar passou a ser eu e você. E é nesse ponto que eu gostaria de falar. Projeta para mim 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Que nesse momento, né, que quando Jesus ele faz essa obra maravilhosa, ele nos dá o acesso, mas
também nos dá uma responsabilidade. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Então, que Paulo, na carta aos Coríntios, ele vem nos falar, agora que o altar do Senhor agora, é cada um de nós. Então, cada um de nós temos a responsabilidade de entregar a Deus, ali as nossas petições, pedir a Deus, para que nos perdoe de todos os nossos pecados. Então é o seguinte, agora o templo, somos nós. E a gente voltando lá em Levítico, o fogo arderá continuamente. E aí, meus irmãos, eu faço uma pergunta para todos vocês, como está o nosso altar? Como está o altar de cada um? Nós temos cuidado deste altar que Deus, Ele nos deixou, que é cada um de nós, porque agora nós temos o livre acesso, e aí nós temos que cuidar desse altar, como temos alimentado esse altar, que o sacerdote, lá em Levítico fala, que ele, a cada manhã, ele colocava lenha no altar, para o fogo não se apagar, e esse fogo ele ardendo, 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 e muitas vezes a gente deixa de alimentar o nosso altar, de colocar essa lenha no nosso altar, então nós temos que, e essa palavra é muito forte, porque ela nos traz, uma mensagem que a gente tem que andar constantemente ligado ao trono do Senhor. Temos cuidado para que essa chama não se apague? É a outra pergunta, não adianta a gente vai lá, põe lenha na fogueira e esquece, sai para lá, fica preso em outras coisas, e não dá muita atenção às vezes para as coisas do Senhor, e a lenha vai queimando, mas uma hora ela apaga, e aí a gente às vezes deixa esse fogo ali, ele quase se apagar. Nós temos que cuidar para que esse fogo não se apague. A chama do Espírito Santo tem que arder em nosso peito constantemente. Projeta para mim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Muito importante esse versículo, Não apagueis o Espírito. Quantas vezes a gente tem sido tão negligentes, com o nosso doce Espírito Santo, e a gente não busca o Senhor, não ora, não alimenta das coisas do Senhor, e aí a gente tende a se contaminar com as coisas do mundo, com os afazeres, do dia a dia, não busca o Senhor, e aí às vezes reclama que a gente não escuta mais a voz do Senhor, que Deus não fala mais com a gente, mas o Espírito está lá, só que a gente que não está alimentando, o nosso fogo, não está nos alimentando das coisas do Senhor, e quando a gente não se alimenta, das coisas do Senhor, essa chama ela vai se apagando, e a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque Paulo exorta, não apagueis o Espírito. Se ele fala para nós não apagarmos o Espírito, que a gente, se não vigiar, irmãos, apaga mesmo. A gente fica, às vezes a pessoa fala com a gente das coisas de Deus, você não tem paciência para ouvir, você ouve um louvor ali, não mexe com você, isso aí é aquela chama do Espírito que está apagando. Agora, quando você busca das coisas do Senhor, você lê a palavra, ora ao Senhor, tudo que você ouve com relação a Deus, isso te motiva, isso te
dá um fôlego, né, para você buscar e querer mais. Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós não apagarmos, né? E como devemos fazer para que o fogo não se apague, né? Nós precisamos orar. Lá também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, projeta para mim. Olha lá. Orem constantemente, né? Então, meus amigos, meus irmãos, uma coisa que tem me chamado, né, a estar buscando mais o Senhor é estar orando, né? Eu vou contar aqui um breve testemunho que edifica muito a vida de vocês. A nossa empresa, né, eu trabalhei há 24 anos, né, na Valorec, e há uns 3 anos a gente resolveu abrir uma empresa de locação de ferramentas. E aí Deus vem, né, abençoando e tudo, e aí eu resolvi sair, né, para mim dedicar à empresa. E aí a gente pensa, né, eu tenho uma experiência, né, grande, né, na indústria, conheço muita gente, e eu vou agregar, né, muito. E aí a gente, né, acha, claro, que na dependência de Deus, e a gente acha que as coisas às vezes acontecem pelo nosso braço, né? E aí cheguei lá, né, aí a Anne, né, que trabalha com a gente lá, e disse, não, que bom que você veio, e a gente, né, a gente começou a trabalhar. Porém, meus irmãos, quando eu cheguei, a coisa, ao invés de, né, aumentar, já começou a cair, caindo, e a gente, o que está acontecendo? E os clientes, todo mundo subindo, e eu fazendo contato, e a coisa não acontecendo, e que chegou um ponto que juntamos, né, os sócios, e você, gente, e graças a Deus, são 4 crentes, sabe? E nós falamos assim, nós vamos orar, e nós temos o mês de fevereiro para Deus responder. Olha só, a gente até assim, vão orar e vão dar um mês para Deus dar a direção, ainda pós-data ainda, né, para o Senhor, né? E aí, irmãos, nós começamos a orar, né, todas as madrugadas. E aí a gente levantava, dava bom dia no grupo e começava a orar, orando. Passou um mês, né, nada. Deus falou nada. E aí, falou com você, irmão? Nada, falou nada. E a coisa só piorando, e a gente, né, já começou a ver o que a gente ia fazer, né, qual o caminho que a gente iria tomar. E aí, irmãos, é muito interessante, que aí tinha se passado um mês, e a gente orando, e aí deu que tinha mais ou menos uns 33 dias que a gente estava orando, e Deus não falava nada. E num domingo aqui, veio aqui o Tom e a Camila, né, que eles estavam se despedindo da igreja. Olha que interessante. Pensa, irmãos, eles vieram aqui para se despedir da igreja, e uma mensagem, tipo assim, que, ao meu ver, não tinha nada a ver com o que ele disse, mas entrou igual uma flecha no meu peito. Ele citou aquela parte onde Jairo, né, ele estava com muita dificuldade em sua casa, e aí ele busca Jesus, né, porque a filha é muito doente, né, à beira de morrer, e aí ele busca Jesus. E aí quando ele chega, né, aos pés de Jesus e fala, Senhor, me ajuda, né, vão na minha casa, vamos orar que minha filha não está bem. E aí quando ele chega até Jesus, veio a mensagem que a filha dele tinha morrido. E nesse momento o Tom falou assim, meus irmãos, quando você mais se achega a Jesus, às vezes as coisas parecem que estão piorando, mas persevera que o milagre vem. Tipo assim, ele estava indo embora, né? E por que ele disse aquilo, eu não sei, mas aquilo entrou igual uma flecha no meu peito. E eu comecei a orar mais, né? E eu vi que, olha, a gente está bem perto da bênção, então vamos continuar a orar e buscar a Deus.
E aí o Tom lançou, né, um jejum, né, da igreja dele lá. Meus irmãos, quando você está desesperado, se falar com você, você vai fazer, né? Então vai ter um jejum de uma semana, estou dentro, né? Era jejum até 18 horas, e eu estava nesse jejum. E começamos a orar e jejuar. Meus irmãos, e aí acho que esse número ele é profético, sabe? 40 dias. Deu 40 dias a gente buscando, e aí a missionária Nelly, né, essa bênção, essa brasa viva, fala assim, né, um dia antes ela falou assim, ó, meus irmãos, ô irmão careca, amanhã eu vou lá na sua empresa orar, então você reúne os varões lá. Aí eu avisei o pessoal e ela foi. A Anne, ela estava lá, né, depois vocês podem perguntar a ela, o céu desceu, irmãos, a glória de Deus desceu, foi muito forte. E Deus falou conosco poderosamente. Ele consertou o que tinha que consertar. E depois desse dia, 40 dias, o céu abriu. A Ana está doida lá, de tanto serviço. Glória a Deus. E vai vir mais, viu? Você segura. Mas, sabe, irmãos, não pare de orar, né? Nós temos que orar sem cessar. E essa oração que nos motiva a querer mais e mais e mais estar perto do Senhor, né? E a oração, ela é um combustível muito poderoso para que a gente não deixe esse fogo apagar, né? A outra parte também tão importante, precisamos ler a palavra de Deus, está lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Deste modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Então, meus queridos, nós temos que orar e nós temos que meditar na palavra dia e noite. Isso é muito importante. E me veio à mente, né, esse irmão Ildemar, lembrei o nome dele. Ele, né, quando Deus, né, o Espírito Santo fala com ele, você quer ouvir a minha voz? Compra uma Bíblia, lê a Bíblia, e Deus fala. Meus irmãos, e Deus fala, né, que quando a gente começa a orar ao Senhor, ler a palavra do Senhor, né, a gente alimentar o nosso altar, a gente fica tão sedento em ouvir a voz do Senhor, que até se um passarinho ele canta diferente, deixa eu ver se é Deus que está falando comigo aqui, porque a gente fica, né, ansioso em ouvir a voz do Senhor. E Deus fala, irmãos, né? Deus usa o irmão para te dar uma palavra, né, para ler um versículo, que aquilo vai igual uma flecha no seu coração. Isso é muito importante, né? Então nós precisamos que estar a cada dia buscando o Senhor, né, orando ao Senhor. A gente tem que ler a palavra. Uma outra coisa também muito forte, né, um testemunho que esse irmão, ele me contou, eu há muito tempo, eu não tinha ido em uma vigília, né, e aí eu fui, né, com o Tom, e me chamou para ir, e a gente ficou na igreja de 9 até meia-noite, né, e pastor, a gente tem que fazer vigília aqui, tá, tem que chamar esse povo para orar. E foi muito bom, sabe, daquele momento de adoração ao Senhor, de clamor. E esse irmão me contou, quando ele foi batizado com o Espírito Santo. É tremendo, irmãos. E aí ele falou assim, olha, eu fui para o culto, né, o culto na Assembleia de Deus é de 7 às 9, a gente teve uma pausa, e depois a gente foi para o joelho. Irmãos, é literalmente no joelho. Né? Ele falou que ele ficou orando de joelhos de 9h30 da noite até 4h30 da manhã. E aí orando e clamando ao Senhor, porque ele queria muito ser batizado com o Espírito Santo. E ele falou que quando deu umas 4h30, ele só sentiu, vup! E aí o Espírito Santo encheu a vida dele. Ele ficou 2 dias orando em línguas, de tão cheio que ele ficou. Sabe, então, e as pessoas não entendendo nada, né, foi como, né, lá em Atos 1, né,
Então, foi tipo assim, a gente vê que o Espírito Santo está aí, irmãos, né? É só buscar, né? Nós temos que clamar, né? Que Ele vem nos encher. Então, que nós, né? Que a gente tenha essa sede mesmo, né? De buscar a Deus, né? Para que Ele possa vir e reinar em nossa vida e nos encher e nos guiar. Amém? E, meus irmãos, precisamos, além de orar, ler a palavra do Senhor, meditar nela, nós precisamos congregar. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Projeta para mim, por favor. Olha o que está escrito em Hebreus. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia, né? O grande dia. Meus irmãos, se você está com dificuldade de orar, de ler a palavra, congrega. Temos muitas brasas vivas aqui, certo? Que a gente tem que, às vezes, a gente está fraco, de dificuldade, achegue-se perto de uma brasa viva, né? Que uma brasa, ela começa a acender a outra, e você vai, né? Vai se aquecendo, e aí a gente vai nos ajudando, né? O Elias, ele está ali, ó, me vem até a mente que agora, Elias, eu vou contar, né? Uma parte que é muito edificante. O Elias, ele fez o curso, né, de casados para sempre com a gente, né, ele e a esposa, a digníssima. E aí, né, vem, né, ao longo da caminhada. E aí, a gente um dia ali, na porta da igreja, ele me procurou e falou assim: meu irmão, eu estou com muita dificuldade em uma área, eu estou precisando de ajuda. Meu irmão, vão orar. E aí, pessoal, então é o seguinte, nós vamos todo dia, 4 horas da manhã, né, Elias? 4 horas da manhã, nós vamos acordar e eu vou te mandar uma mensagem e nós vamos orar juntos. Amém? E nós começamos a orar. E eu, irmãos, eu ainda estava na mina e eu levantava mais ou menos umas 5h20 para trabalhar. Aí nós oramos e, aí eu levanto 4 horas e já vou direto, né? E estava ficando bem cansado. E aí, num determinado momento, eu falei assim: ô Elias, deixa eu falar com você, irmão, não dá para a gente orar 5 horas da manhã, não? Porque 4 horas, meu irmão, tá pegando para o meu lado. Ele falou assim: ó, pode ficar tranquilo, pode orar 5 horas, que se eu orar 5, não dá tempo de eu sair, porque eu saio muito cedo. Então é o seguinte, eu vou continuar 4 horas e você ora 5 horas. Meus irmãos, a brasa, certo? Quando você se achega a alguém e ele te ajuda, você pega o fogo e continua. Mas se a gente não congrega, não passa uma dificuldade para o irmão, as coisas não acontecem, né? Então, a gente tem que nos ajudar, né? E essa ajuda está em Hebreus, né? Hebreus 10, 25, nós precisamos congregar, nós precisamos estar junto com pessoas, né, que vão nos ajudar e vão nos impulsionar. E aí, meus irmãos, né, eu faço uma pergunta, né, com quem temos nos relacionado, né, aí fora? Porque, infelizmente, nós somos o produto do meio em que vivemos. Então, meus irmãos, se a gente vem só ao culto, né, ouve a palavra, e depois a gente não ora, não lê a Bíblia, e não congrega, né, não vive com pessoas que professam a mesma fé, a chance de você esfriar é muito grande, né? Então, nós temos que nos unir, nos ajudar e buscar a realmente estar, entendeu? Sempre em união, em comunhão com os irmãos que professam a mesma fé, certo? Que um ajuda o outro. É tão gostoso quando você está numa roda de pessoas, todo mundo crente. Irmãos, o assunto é
é outro, né? Aí um abre um versículo, um fala uma coisa, você ouviu um louvor e tal, mas, né? Se você está em roda de amigos, que, tipo assim, as pessoas não estão nem aí para Deus, o assunto, meus irmãos, é terrível. Até que eu falo com a minha esposa que às vezes a gente é convidado para aniversário das amiguinhas, tanto da Juju quanto da Laura, sabe? E eu fico na mesa como um peixe fora d'água, sabe? Assuntos nada a ver, e às vezes reúne só os homens, e daqueles assuntos que só Deus, tipo assim, você vê que, cara, eu não sou desse meio, sabe? Então a gente tem que buscar, irmãos, né? A estar perto de pessoas que, entendeu? Que professam a mesma fé. E claro que a gente também, nós temos que ser sal e luz, né? Nós temos que buscar a Deus para que quando a gente está, né, no meio dessas pessoas, que a gente fale do amor de Deus, né? Que a gente conte, né, todas as bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas, e que as pessoas elas possam, né, ver e enxergar a glória do Senhor. Amém? Mas nós precisamos congregar e nós precisamos estar sempre ao lado de pessoas que professam a mesma fé. Amém, meus irmãos? Então, né, eu fui bem breve, tá, pastor? Porque as horas avançam. E aí, meus irmãos, a palavra, né, a mensagem que eu deixo para vocês, né, hoje, orem ao Senhor, né, busquem a Deus a todo tempo, porque a oração, ela é muito importante, porque quando a gente ora ao Senhor, nós estamos proclamando a glória de Deus, né, que a gente declara que, né, Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, né, a gente está orando, fazendo petições para nós mesmos, né, dos nossos desejos, as nossas angústias, e também a gente ora pelo irmão. Então, olha só, então, quando a gente está orando, a gente adora o Senhor, a gente tem aquele relacionamento ao Pai, né, eu preciso disso, daquilo, e também é o seguinte, a gente exercita um amor por um irmão que nós estamos orando, nós estamos pedindo, abençoa, né, o irmão, abençoa daquela irmã. Então, a gente tem esse relacionamento com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, lê a Bíblia, medita nas Escrituras, né, porque nós temos que nos encher da palavra de Deus, para quando nós formos confrontados, né, lá fora, a gente ter a palavra no coração e a gente possa, né, dar a essas pessoas a mesma coisa que nos trouxe, né, a libertação, que foi através da palavra do Senhor, né? O Espírito Santo, ele vem, ele nos convence, ele nos ajuda a entender a palavra do Senhor e a gente praticar essa palavra do Senhor, né? E ande com pessoas, né, de Deus. Eu falo com vocês que vira e mexe, a gente tem muita vontade de estar lá na missionária Nelly, né? Porque eu falo muito dela, mas tem outros. Mas ela que está aqui mais perto, eu tenho muito mais, né, contato com ela. E é uma brasa viva, né? Ela já veio aqui, vocês viram. E é 100%, né? É 24 horas ligada no trono do Senhor. Então, quando a gente chega perto de pessoas assim, isso te motiva, isso te alegra, né? Então, que busque andar, né, sempre com pessoas assim, né? Busque a sempre estar alimentando o seu altar e estar sempre próximo, né, de brasas vivas, porque desse modo, irmãos, o fogo não se apagará, né? O fogo arderá continuamente, né, nesse altar. Então, é esse fogo que ele tem que andar, né, ali todo momento, né, constante em nossas vidas, sempre ardendo, né, no nosso coração. A gente tenha amor ao próximo, amor por almas, né, e que a gente possa a cada dia buscar mais o Senhor, que com certeza, irmãos, nós orando ao Senhor, meditando na palavra
e andando em comunhão com os irmãos, o fogo não se apagará. Amém, meus queridos? Então, essa palavra que eu trouxe para vocês. Amém, pastor? Em nome de Jesus. Amém?